Boa noite, pessoal. Meu nome é Edson Galante Guedes. Eu sou aluno graduando do curso de Licenciatura de Física do CEDERJ, UFRJ, e estou aqui hoje para apresentar esse vídeo-aula, né, como proposta de avaliação à distância, número 2, ou seja, a D2. E hoje nós vamos destinar essa aula aqui para os alunos do segundo ano do ensino médio. E o tema aqui que nós estamos trazendo é sobre ondulatória, e nós vamos tratar basicamente dos elementos essenciais da ondulatória, que seria basicamente o quê? O comprimento de onda, a frequência, a amplitude e o período de uma onda, né. Então, é muito importante, a gente entender que a ondulatória está presente no nosso dia a dia, em várias aplicações, né. Então, nós vamos começar aqui falando sobre, eh, a onda, né, que é o objeto do nosso estudo aqui. Então aqui nós temos aqui a definição inicial de onda, que é somente a energia, pois ela só faz a transferência de energia cinética da fonte para o meio. Ou seja, o que que é uma energia cinética? Nós estudamos lá em cinemática que a energia cinética é aquela produzida a partir de movimentos. Ou seja, a ondulatória, ela ela tem os seus movimentos, né, e a gente vai ver isso, mais adiante, sobre a questão dos movimentos harmônicos, né, e suas características. Então aqui nós temos a primeira definição de onda, que é qualquer perturbação ou pulso que se propaga em um meio. E aí nós temos o primeiro exemplo aí, uma pedra jogada em uma piscina, né, a fonte provocará ondas na água, pois houve uma perturbação. Então, quem é que nunca pegou uma pedra ou qualquer objeto e atirou no rio, né, ou na praia mesmo? Vocês jogam lá, tal, uma pedra, e vocês vão ver que produz uma certa onda, entendeu? Então aí, esse já é o primeiro exemplo do de um acontecimento, né, da ondulatória que acontece no dia a dia. Aí, aqui nós estamos aqui vendo, eh, como se fossem 2 pessoas aqui na ilustração, e segurando uma espécie de uma corda. E aí, nós como quando éramos crianças, né, eu acredito que tem muita gente aí que até hoje brinca de corda, e aí a gente costumava fazer esse movimento assim, né. E quando a gente balança a corda dessa forma, vocês podem ver que acontece um movimento, né, aqui parece um movimento harmônico, e essa sinuosidade é como se fosse uma senoide, né, é bem parecido com uma senoide. Então aqui, ó, como eu falei, vamos supor que uma pessoa segure uma das extremidades de uma corda e que essa pessoa passe a fazer movimentos para cima e para baixo com sua mão. Então essa aqui já é uma ilustração sobre o que é uma onda. Então vamos adiante aqui. Aqui nós temos aqui já a mesma é o mesmo movimento, só que ao invés de ter 2 pessoas nas extremidades, a pessoa aqui amarrou a corda a uma árvore, fez o mesmo movimento, e aqui já começa a explicação sobre alguns elementos, a direção da propagação, a direção da vibração. Lembrando que isso aí é aplicado, tanto em propagação de luz, quanto em propagação do som, que a gente vai ver lá adiante, propagação de imagem. Então, a ondulatória é muito importante que a gente entenda todos esses elementos que, serão aplicados mais adiante também. Então aqui, ó, os movimentos da mão da pessoa irão provocar uma sucessão de ondas senoidais. Como eu falei, as ondas senoidais, elas têm a forma de uma senoide, né, que é justamente isso aí, que passarão pela corda com velocidade de intensidade V, conforme a ilustração abaixo. Mais adiante nós vamos ver dentro dos elementos, né, o estudo dos elementos, que compõem a ondulatória,
sobre a questão da velocidade, né? A gente vai ver a relação da velocidade com o lambda, né? E outros fatores também que concorrem aí para que essa velocidade ela esteja sempre alterando. Lá adiante também nós vamos ver a relação da velocidade com a velocidade da luz também. É, mas é importante, a princípio, a gente entender esses elementos essenciais das ondas nesse instante. Vamos ver aqui no slide aqui, como eu falei, nós temos aqui a fórmula aqui de cinemática que a gente está acostumado a ver, que a velocidade de uma onda pode, portanto, ser calculada com a seguinte fórmula. A gente pegou essa fórmula lá de cinemática, todo mundo lembra, é uma fórmula fundamental, que a velocidade é igual a variação de distância sobre a variação do tempo. Né? E aí a gente transformou a fórmula para uma fórmula de ondulatória, que é o quê? A velocidade é igual ao quê? O comprimento de onda, que é o lambda, sobre t, o tempo. Só que aí a gente vai falar sobre período, né? Mais adiante a gente vai entender o que é um período, o que é a frequência. Então, a amplitude, tudo isso aí são elementos que compõem a ondulatória. Então, aqui nós estamos vendo aí o que significa cada elemento desse aí. O lambda é o comprimento de uma onda sonora ou onda eletromagnética. E o T, né, que a gente vê lá em cinemática como tempo, aqui a gente vai definir como período, que nada mais é que um espaço de tempo também, uma variação do espaço de tempo. Dito isso, vamos aqui adiante. E aí nós temos a definição de um dos elementos muito importante na ondulatória, que é o período, né? O período de tempo, o intervalo de tempo que é necessário para que um ponto vibrante possa percorrer um ciclo completo. Então, aqui vocês podem notar, e é muito importante que vocês percebam, que nós temos aqui a amplitude, né? A amplitude, você pegando um gráfico, né, você vai ver o quê? A amplitude, ela varia da onde? Do ponto zero aqui, da abscissa, e vai até um determinado ponto, né, no eixo de Y. O que seria o período aqui? O período é a variação do tempo que vai o quê? De uma ponta aqui, ó, vocês podem ver que começa aqui de uma ponta do início da senoide, vamos dizer assim, né? Aí percorre tudo isso aqui e aí até chegar aqui. Até chegar aqui, ou seja, quando você tem uma onda completa, quando você completa aqui uma onda, essa é a definição de período, né? E aqui nós temos aqui, passando assim pelo gráfico cartesiano, nós temos aqui o eixo das abscissas seria o eixo do tempo, entendeu? E a amplitude seria aqui no eixo o eixo de Y, que é o eixo das coordenadas, certo? Mais adiante aqui outra ilustração. A gente está falando agora de frequência. A frequência é muito importante saber que a frequência em ondulatória ela é o inverso do período, ou seja, a frequência ela é dada por 1 sobre t, né? 1 sobre o t grande, como nós vimos ali anteriormente, que representa o período. Então, a definição de frequência é o número de ciclos feitos por um ponto vibrante na unidade de tempo. E aí nós podemos ver aí o que seria a frequência, essa vibração aqui, né? Ó, o número de ciclos aqui, ó, 1, 2, 3 ciclos, né? 3 ciclos completos aqui. Então, essa é a definição de frequência. Lembrando que adiante, quando a gente for ver assim, a fórmula fundamental de ondulatória, a frequência é um dos elementos que fazem parte, né, para você calcular, inclusive, a velocidade, né, e você tem lá ó,
o comprimento de ondas e tem a frequência. Então, a relação desses 3 elementos aí que compõe a fórmula fundamental de da ondulatória, correto? Mais adiante aqui, nós temos mais alguma ilustração aqui, né. Então, aqui a gente vê aqui frequência alta, frequência baixa. O que seria a frequência baixa? Vocês podem ver aqui que há um espaçamento maior, né, entre os ciclos, né. Enquanto a frequência alta, você tem uma repetição, assim, mais próxima, né, você tem um estreitamento dessas curvas, né, o que significa dizer que a frequência que o ciclo, se repete em tempo mais rápido, mais acelerado. Uma das coisas que a gente pode ver, eu acredito que vocês já devem ter visto, né, em filmes, quando a pessoa lá, um paciente, está, né, no hospital lá, e aí você vê ali o coração batendo, e aí tem aquele aparelho lá que mostra, né, como se fosse um frequencímetro, lá as batidas do coração. Então aquilo ali, mostra o que seria a frequência. Então, enquanto mais se o seu coração está em dia, ele vai ter o batimento ali na casa de 70, 80, né. E então, vamos dizer que seja uma frequência normal. Quando o coração está baixo, ele está com a frequência baixa, quer dizer, ele está com algum tipo de problema, então você vê que no frequencímetro aparece uma distância mais espaçada, né. E aí até, os casos em que a pessoa vem a óbito, e aí acontece o quê? A frequência ela zera, né. Então aí nós temos aqui, na ilustração, os exemplos aqui sobre frequência alta, frequência baixa. Enfim, vamos adiante. Deixa eu ver. A intensidade, aqui a gente está falando aqui sobre intensidade do som, e aqui vamos falar aqui anteriormente sobre a equação da frequência e período. Como eu falei para vocês, a frequência, ela é o inverso do período. E aí, como a gente pode ver aí, a frequência ela é 1/t, e a unidade de medida da frequência é o hertz. Vocês devem ter ouvido falar, principalmente quando se trata de radiodifusão, televisão, isso aí tudo dado em hertz, os sinais desses canais, né. Então você vê que, por exemplo, no caso das rádios, eh, de amplitude, de frequência modulada, elas são dadas em megahertz. Então tem aí a, né, a nossa definição e as unidades. A unidade de período é segundo, né, é o tempo em segundo. Aí nós temos aqui uma revolução ou execução por segundo corresponde assim a 1 Hz. Perfeito até aí? Qualquer dúvida, só vocês falarem. E aí nós temos aqui a amplitude. Aqui é o seguinte, vocês têm aqui a onda que nós, vimos anteriormente, que é uma senoidal, ou seja, ela tem uma fórmula de uma senoide. Essa senoide, ela tem o seguinte, o ponto mais alto dela aqui, né, é chamado de crista, enquanto o ponto mais baixo é chamado de vale, ao nível de equilíbrio, entendeu? Então, quando ela atinge o seu ponto máximo, ou seja, o ponto mais lá em cima, lá no alto, ela atinge o ponto de crista, e quando atinge lá embaixo, o ponto mínimo, atinge o ponto de vale, né? Isso aí vai ser fixado tudo posteriormente, a gente vai fazer exercícios, nós vamos fazer, se Deus quiser, aí os experimentos, para que isso aí fique bem claro para vocês. Aqui nós temos intensidade do som.
Pois bem, aqui, essa parte de intensidade do som, a gente não vai tratar agora, porque essa parte já entra no nosso material lá de acústica, né. Mas isso que a gente está vendo até agora, de ondulatória, a questão das ondas, isso aí vai ser muito aplicado em som também. E a gente vai falar sobre isso, inclusive sobre a questão das vibrações, sobre os tipos de sons, ruídos, tal. Tudo isso aí que a gente está tratando aqui agora é aplicado na parte de acústica também, entendeu? Então aqui, ó, tem essa parte aqui também. Eh, Aqui nós estamos falando vamos falar agora de comprimento de onda, né, que é o chamado lambda. Como eu falei, é um dos elementos em nossa equação, fundamental de ondulatória. Então acontece isso aí, o comprimento de onda, e nós temos o quê? Na onda é a distância que a perturbação percorre durante um período, entendeu? Então, como vocês podem ver aqui, você tem aqui a amplitude, esse Azinho aqui, é o ponto de crista, o ponto de vale, entendeu? Então, o que acontece? O lambda é justamente o comprimento de onda que é medido de onde até onde? Ou de uma crista até a crista sequente, quer dizer, ou de um ponto de um vale, né, até o vale sequente. Então, isso aí é o que define o nosso comprimento de onda. Passando adiante, vamos lá. E aí nós chegamos à nossa famosa equação fundamental de ondulatória, né. Então nós temos aí o comprimento de onda eletromagnética é igual à velocidade da onda dividida pela frequência da onda. Então nós temos aí a questão do lambda. Da mesma forma, então você tem aí o c, velocidade da luz, não sei se vocês lembram qual é a velocidade da luz, que a gente aproximando, fazendo a aproximação, é 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, né. E aí nós temos a frequência e o comprimento de onda. Pois bem, da mesma forma, se você quiser achar aqui a frequência, é só a gente tem aqui o C que tá, eh, tá sobre o F aqui, é só você trocar a posição dele aí, nós temos aqui a gente jogar o C para o outro lado, e aí nós teremos aqui o quê? O C o C sobre o lambda, ele vai ser a nossa frequência, entendeu? O C aqui, a gente já sabe que é um valor, já é uma constante, uma vez que a velocidade da luz todo mundo sabe que não muda. É, aqui, desculpa, esqueci de falar. Nós estamos falando aqui de velocidade da luz no vácuo, que é 3,10 elevado, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Ok. Então, aqui, como eu falei aqui, ó, comprimento de onda sonora ou onda eletromagnética. A velocidade da luz no vácuo, aqui, como eu falei, nós estamos aproximando, que é isso aí, 299.792,458 quilômetros por segundo, né? E a gente aproximando para quilômetros por segundo dá 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo, que é a mesma coisa que 3,10, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Aí nós temos também aí a definição de velocidade do som no ar, isso aí a gente não vai tratar disso agora. Frequência da onda, né, que é 1 sobre S, ou seja, 1 por segundo, é igual a Hertz. Aí nós já vimos isso aí também, a crista, né, o ponto de crista e o ponto de vale. Vamos ver aqui. Espectro de frequência sonora.
Então, isso aí, como eu falei com vocês, isso aí vai ser uma matéria para as nossas próximas aulas, na verdade, né, que isso aí, na verdade, toma um pouco de tempo aí, isso aí vai ser dado em mais de uma aula. Então, basicamente isso. O cálculo da velocidade e comprimento de onda, nós vimos aí, né, aqui nós temos aqui a primeira citação aqui, que é de cinemática, a gente trazendo a cinemática, que é o V igual D sobre T, e a gente passando para a ondulatória, nós temos o quê? O lambda sobre o T grande. O lambda, como nós falamos, é o comprimento de onda, ou seja, ele se relaciona com a distância, e o T grande é o que? O período, né, a variação de tempo. E nós temos aí, então, para você, a fórmula para você achar ou a velocidade, ou a frequência, ou o comprimento de ondas. Correto? Pois bem, vamos ver, a gente está quase terminando aqui o nosso tempo. E então aqui, para a gente fechar, a gente tem aqui mais aqui uma dica aqui, que depois que a onda é emitida, seu período e sua frequência não mudam mais. Isso é muito importante a gente entender sobre isso. A velocidade de uma onda só depende do meio onde ela está se propagando. Exatamente, não tem. Então, por exemplo, ela no vácuo, ela vai ser sempre o quê? A velocidade de uma onda? Sempre aquele 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, não muda. A luz é mais rápida em meios menos densos, já o som propaga-se mais rapidamente em meios mais densos. E aqui nós estamos vendo aqui alguns exemplos de ondas eletromagnéticas. Alguns deles fazem parte aí do nosso dia a dia, né? Para quem, principalmente, tem algum tipo de problema ósseo, né? Coluna, ou pulmão, tal, é o famoso raio-x, que a gente tira lá, radiografia. E nós temos também os raios gama, que são emitidos por materiais radioativos e usados no tratamento de câncer e de muitas doenças de pele. Raios ultravioleta também são usados como desinfetantes. Infravermelhos, né, são emitidos por corpos aquecidos e usados para secar pinturas. Antigamente a gente usava também raios infravermelhos para alguma distensão, a gente botava aquilo em cima da distensão, algum problema muscular, e resolvia mesmo. E, como eu falei aqui, as ondas de rádio são usadas pelas emissoras de rádio e televisão, né? Aí, aqui nós já temos aqui como se fosse um exemplo, uma espécie de exercício, né? Uma onda periódica se propaga com frequência de 20 Hz em um certo meio. Um segmento dessa onda aparece na figura. Determine sua velocidade de propagação. Aqui, isso aqui é bem tranquilo. Nós vamos utilizar a fórmula, a equação fundamental. Então, nós temos aqui a frequência, que é 20 Hz. A gente tem que definir o quê? A gente tem que definir a velocidade. Se a gente tem aqui o lambda, o comprimento de ondas, vocês lembram aqui, ó, no caso aqui é dado de um vale até o outro. Então, olha lá, nós temos 18 centímetros, que é a soma entre um vale e o outro, ou de uma crista até a outra, né? É importante que a gente multiplique o 9 aqui no caso por 2. E a velocidade vai ser dada aí como lambda vezes frequência. Gente, isso aí, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula. E qualquer dúvida aí, vocês podem entrar em contato e que a gente estará eliminando essas dúvidas aí, trabalhando junto, para que vocês se sobressaiam da melhor maneira aí. Agradeço pela atenção e tenham boa noite aí. Fique com Deus.